Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast, do podcast Bem-Estar. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos recebendo um convidado aqui para lá de especial, que veio diretamente de São Paulo para poder contribuir um pouquinho na vida de vocês. Eu sempre repito aqui, o nosso podcast é alto nível, é padrão de qualidade, a gente sempre sobe o nosso padrão de referência. Então, assim, preparem aí papel e caneta na mão, porque vai ter muito conteúdo interessante que vai mudar a sua vida. Seja muito bem-vindo. Gente, olha quem está aqui comigo. Olha aqui. Gente, tem como? Marcos Bulhões, seja muito bem-vindo. Muito prazer, é um privilégio estar aqui com você, estar nessas terras abençoadas que é Minas Gerais. Minas Gerais produz muito ouro, seja em forma de culinária, seja em forma de literatura, inclusive. Carlos Drummond de Andrade, Adélia Prado, muitos poetas incríveis nasceram nessa terra, então deve ter algo nessa água aqui, por isso que eu já peguei a minha para me inspirar. Tá na água mesmo, hein, gente? Mas é um prazer. E fique à vontade, espero poder servir e que essa nossa conversa possa gerar frutos poderosos e positivos. Ai, que bom, seja muito bem-vindo. Gente, eu falo que os nossos convidados, eles são selecionados, assim, de forma muito criteriosa, né? A gente não grava por gravar, os nossos conteúdos são conteúdos que realmente transformam vidas, que mudam realidades, e hoje não vai ser diferente. E vamos começar já falando sobre inteligência emocional? Vamos partir por aí? Let's go! Vamos já começar com os dois pés na porta? Então vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Eu sou personal trainer, né? Eu sou especialista em emagrecimento e hipertrofia e especialista em saúde da mulher. E nesse meio, às vezes eu converso com muitas pessoas, né? E às vezes quando eu vou ali entender a demanda do meu cliente, do meu aluno, enfim, tem coisas que quando a gente começa a conversar, eu percebo que vai muito além de uma estética, de um corpo, de um físico ali, né? E o que eu mais vejo hoje são pessoas que estão até bem fisicamente, mas estão muito mal emocionalmente, assim. Eu atendo às vezes alunas de 18 anos de idade, já com 5 remédios para dormir, 3 para acordar, 2 para viver, 2 para levantar da cama. Assim, a gente vê que a galera tá com uma saúde emocional muito debilitada. Como é que você vê essa realidade hoje? Acredito que o problema da saúde emocional da nossa geração é necessariamente a maneira como nós lidamos com as nossas emoções e também com as nossas relações. Relações e emoções estão tão próximos quanto nós dois nesse bate-papo. Uhum. As nossas relações afetam poderosamente as nossas emoções e vice-versa. O berço da construção emocional das nossas vidas não é a adolescência, é a infância. Aquilo que nós recebemos de crenças que são herdadas através da nossa criação determina a ordem das crenças que estabelecemos sobre o outro e sobre nós, sobre o mundo, sobre aquilo que nós cremos, e a partir desse momento essas crenças vão distribuir aquilo que a psicologia chama de processos psicológicos básicos. Pensamento gera sentimento e sentimento gera comportamento. A partir do momento que a nossa geração tem acesso a estímulos que potencializam algumas dores, esses pensamentos são disparados por gatilhos, sejam de comparações, sejam gatilhos de traumas, e esses pensamentos eles se tornam reféns desse ecossistema que nós vivemos, inclusive hoje com a internet. A partir desse momento, então, você tem o seu celular e você vê pessoas extremamente perfeitas e, inevitavelmente, você se compara. Mas ao se comparar, você perde. E você sempre vai perder. A comparação, como eu sempre digo, ela é a mãe da tristeza. Porque sempre haverá alguém mais rico, sempre haverá alguém mais bonito, sempre haverá alguém que tem um corpo melhor que o seu, mas nunca haverá ninguém como você. Então, para fazer uma gestão emocional desse ponto, é preciso alinhar uma crença. E qual que é a crença? Eu não quero ser o que as pessoas são. Eu preciso ser o melhor que eu posso ser. Sim. Quando eu paro de olhar para fora e começo a olhar para dentro e busco a minha paz interior, eu desligo essa luzinha que fica piscando vermelha todas as vezes que eu olho para alguém e eu falo, poxa, eu poderia estar melhor
porque o outro está melhor. Não, eu poderia estar melhor porque eu posso fazer melhor. Quando você entende que a sua vida é melhor porque você pode fazer melhor, as coisas vão mudando. A partir desse momento existem mecanismos, existem estratégias, existem posicionamentos e posturas que vão trazer sim ancoragens positivas, novas crenças e aí sim novos pensamentos que vão gerar novos sentimentos e que vão gerar novos comportamentos, lhe dando assim uma nova vida. Uau, muito forte isso, né? Eu vejo como se você me fala se a sua linha de raciocínio é similar, que as nossas experiências, né? O que são as nossas experiências? Acho que são tudo que a gente escuta, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vive, de forma consciente ou inconsciente. Geram as nossas memórias geram os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos geram as nossas crenças, e toda crença é autorrealizável, vamos dizer assim. Então, a grande maioria das nossas crenças são formadas ali na primeira infância, né, do 0 aos 12 anos de idade, mesmo quando a gente não tem noção de que estão sendo formadas, mas elas estão sendo formadas. E todas as experiências que a gente tem. Então, conteúdos que a gente consome, músicas que a gente escuta, ambientes que a gente frequenta, pessoas que a gente conversa, isso, de certa forma, vão gerando as nossas memórias, que vão gerando os nossos sentimentos, que vão gerando as nossas crenças. E talvez aí esteja o grande problema, né, desse ciclo. Que a grande maioria das pessoas tem, a grande maioria não, mas muitas pessoas, talvez com essa crença de não merecimento, crenças limitantes, crenças, enfim, que vão moldando ali o comportamento delas em direção a uma vida não muito feliz. Seria mais ou menos nesse sentido? Uma observação muito sábia ligada à memória. Inclusive, existe um livro muito poderoso chamado Balde de Ossos, e Pedro Navas, que o escreveu, também tem uma abordagem fabulosa sobre o processo das memórias. E ele tinha uma frase, Pedro Navas, que ele dizia: eu não tenho ódio, eu tenho memória. Uau! Isso é curioso porque é um processo, porque o que gera nele esse ressentimento naturalmente é a memória. Uhum. Então, se essa memória ela gera esse sentimento e esse sentimento ele constrói no outro uma nova postura, é necessário que eu me pergunte quais memórias eu tenho jogado luz e quais são aquelas que eu me esqueci. Uau. Se eu chego para você e te pergunto, fala para mim qual que foi o dia mais difícil da sua vida. Naturalmente, você ao acessar essa memória, sente. Sim. Porque nós temos aquilo que a inteligência emocional, à luz desse estudo, chama de cérebro emocional, que é o nosso sistema límbico. Uhum. Esse sistema límbico, ele corresponde e afeta-nos poderosamente através de uma memória. Então, a emoção, ela não é apenas um sentimento ou um sentir. Emoção é fisiologia. Então, a partir do momento que você tem gatilhos que vão disparar no seu organismo, seja adrenalina, seja dopamina, seja cortisol, você já tem uma mudança de estado físico. Essa mudança de estado físico, naturalmente, será uma mudança de estado emocional. A partir desse momento, cabe a nós a sabedoria de selecionar as nossas memórias. Essas memórias. Ou ressignificar as nossas memórias. Sim. Eu te dou um exemplo. Muitos tiveram uma experiência negativa com o lado paterno. Uhum. Essa emoção negativa do lado paterno pode acompanhar esse indivíduo, essa pessoa, e a partir daquele momento a visão que ele vai ter para o lado paterno será uma visão negativa. Ou porque ele perdeu o pai abandonou, ou o pai de alguma maneira provocou ali um trauma através de algum vício. Então essa experiência negativa pode sabotar a experiência paterna que esse indivíduo ele vai desenvolver, ou que essa menina vai desenvolver através até dos relacionamentos que ela escolhe. Porque tem muita menina, ou muitas mulheres inclusive, que tiveram uma experiência negativa com o pai, exemplo do pai alcoólatra, que ele não parava em casa, que ele largava a mãe sozinha, e aí ela chegava e via o pai brigando com a mãe, e a mãe desesperada, esperando o pai voltar. Ela cresce, só que quando ela estabelece um relacionamento, ela escolhe um cara muito parecido. Talvez ele não seja o alcoólatra, mas é aquele cara que ele deixa você em casa e vai pra balada e ele não tá nem aí pra você. Você está repetindo um padrão. E aí a pergunta é, por que eu estou repetindo esse padrão? Inconscientemente, existe um roteiro da história passada que ele se quebrou.
Segundo a psicologia, o trauma não é aquilo que acontece com a gente, é aquilo que fica com a gente depois que as coisas acontecem conosco. Uhum. Então, fazendo um estudo mais aprofundado sobre a questão do trauma, o indivíduo ele perde repertório e ele tende a entrar num processo de repetição, ou num processo de não aceito aquilo, e aí eu gero repetições de padrão, compulsões. Não por acaso, depois de traumas, você tem uma probabilidade muito maior de desencadear vícios, porque existe algo que você está retornando e retornando, é como se fosse um CD riscado, ou um DVD riscado. Talvez a nossa geração não vai entender o que é DVD, mas DVD é um aparelho pré-histórico que nós, velhos, utilizávamos para assistir vídeos. Não tínhamos um vídeo no celular na nossa época. Então, quando ele ficava riscado, o filme ele parava até ali e voltava do começo. Sim. E, infelizmente, essa repetição de padrão, ela tem origem dentro desse comportamento e dessa memória. Então, agora o que eu preciso fazer? Eu ressignifico essa memória. E ressignificando essa memória, agora eu vou mudar o roteiro. Sim. Porque se eu não mudo o roteiro ele vai continuar se repetindo. Se repetindo. E aí, talvez você me pergunte, Bulhões, como é que eu consigo ressignificar essa memória? E como eu estou em terras mineiras, eu quero atribuir esse código através de um poema de Drummond de Andrade, que inclusive se chama Memória. Uau. Carlos Drummond de Andrade, ele escreve: amar o perdido deixa confundido esse coração. Não pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Uau! Drummond ele está dizendo que aquilo que nós não podemos controlar vai escorrer pelas nossas mãos e é inevitável. Quando você escuta sem sentido e luta e resiste contra aquilo, mas não tem como. Então você tem uma decisão a tomar. Ou você sofre porque aquilo que acabou, ou você agradece porque aquilo aconteceu. E quando Sim. você passa a se colocar como uma pessoa que viveu aquela história, e não como uma pessoa que perdeu aquela história, algo muda dentro de você. Você deixa de ser o perdedor. Você deixa de ser quem coleciona as dores. E você passa a ser quem coleciona saudade. Porque as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão na memória. Uau! Essa questão sobre reprogramar as nossas crenças. Eu costumo falar que 10% é o que acontece com a gente e 90% é o significado que a gente dá para aquilo que acontece. Então, no sentido de reprogramar as nossas crenças, seria realmente dar um significado novo para aquela situação que aconteceu. Mais ou menos nessa linha. Sim, e uma nova postura. E uma nova postura. Exato. Que, consequentemente, geraria um novo comportamento. Com certeza, porque o dar um novo significado, ele é praticamente impossível se eu não adoto uma nova postura. Porque se eu dou um significado e eu não adoto uma nova postura, então na minha mente nada mudou. Eu entro, inclusive, num processo de negação. Quando eu aceito aquilo que eu não posso mudar, como a oração famosa de Francisco de Assis, que ele diz: Senhor, dá-me graça para aceitar aquilo que eu não posso e coragem para mudar aquilo que eu posso mudar. Sim. Quando nós adotamos essa postura e entendemos que aquilo que eu não controlo passou, tudo bem. Agora, aquilo que eu controlo depende de mim. E aí vem, como é que eu faço isso na prática? Existe um treinamento que eu realizei alguns anos atrás em um momento muito difícil da minha vida. Haviam roubado meu carro, minha filhinha tinha acabado de nascer, estava em crise emocional, financeira, Aquela espiritual, exatamente. Espiritual e tudo responsabilidade minha. Sim. Eu não vou deslocar isso daqui e falar, era por... Não, Sim. Responsabilidade minha. E a partir daquele momento eu entendi que eu precisava resetar. E o que é o reset? O reset, dentro de uma reprogramação de crenças, é aquilo que o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, em qual ele diz: não vos conformeis com esse mundo. Mas buscai a renovação da vossa mente. Exato, mas transformai-vos através da renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Sim. Esse apelo que ele faz, ou a metanoia, por assim dizer, na etimologia da palavra, Sim. significa arrependimento. E quando as pessoas entendem
o poder do arrependimento, porque o arrependimento não é o recomeço. Recomeço é aquilo, você tropeçou, você teve uma queda, e aí você vai, levanta e começa de novo. Arrependimento é ressurreição. É aceitar que, de fato, você está dentro de uma cova, seja nos seus vícios, seja nas suas dores, seja nos seus traumas, e a partir desse momento o que você precisa não é recomeçar, é ressuscitar. Dentro desse processo existe o que na minha concepção é fundamental para esse reset ou essa ressurreição, que é a graça de Cristo. Porque através de uma via espiritual eu consigo introduzir da minha experiência humana aquilo que minha alma tem sede. Às vezes nós tentamos de tantas formas buscar alguma coisa para preencher o nosso vazio, e esse vazio não preenche. Heidegger, um filósofo fabuloso, ele dizia que nós temos um vazio. Esse vazio ele não se preenche com prazer, ele não se preenche com dinheiro, ele não se preenche com fama. Por quê? Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. De Deus. E é só ele que pode preencher. Quando Deus ele é introduzido na nossa vida de maneira efetiva e sincera, as coisas mudam. Porque junto com Deus vem Cristo. E o que é Cristo? Cristo é a palavra, é o verbo encarnado. E esse verbo, essa palavra, é o que? Para nós, amantes da psicologia, uma nova crença. E nessa nova crença, as crenças limitantes de aceitação, elas evaporam, porque Cristo me aceitou. Nessa nova crença, as crenças de depender de alguém ou a necessidade de aprovação, elas sucumbem, porque Ele me aprovou. Essas crenças limitantes ligadas a pertencimento, elas somem, porque eu pertenço a Ele. Então agora, através dessa nova crença, eu consigo ter uma nova postura e se cumpre a palavra quando diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Uau, gente, já começamos aqui, eu vou te falar, a gente, já dá agora, porque é assim, falando dessa questão das crenças, a gente falou que as nossas experiências geram as nossas memórias geram sentimentos que geram as nossas crenças. Aí, às vezes, a pessoa que está em casa nos assistindo agora fala assim, tá, mas tem uma situação que eu não lembro da minha infância. A gente falou que as nossas crenças, a grande maioria, são formadas ali na primeira infância, de 0 aos 12 anos. Só, mas eu não lembro de nada. Mas tem situações que mesmo no inconsciente, mesmo que coisas que aconteceram que a gente não lembra, geraram, de certa forma, algum sentimento, né? Eu gosto de citar o exemplo. Eu sou mãe e tal, eu tenho um filho de 6 anos, e às vezes a gente fala assim, festinha de 1 ano, né? Não vou fazer porque não vai lembrar e tal. Mas aí você faz aquela festa, a criança, ela tem aquela sensação assim, é pra mim isso aqui, é meu, e todo mundo recebendo ela com presente, com abraço, e eu não tô falando do tamanho do porte da festa, sim, tá? Que seja um bolo simples, alguma coisa assim, mas enfim, a situação ali, naquele momento, ela se sentiu amada, ela se sentiu querida, ela se sentiu importante, valorizada. Então, mesmo que aquela criança não lembre daquela festa, os sentimentos foram colados ali dentro dela. Então, talvez as pessoas pensam assim, tá, mas eu não tenho grandes memórias da minha infância, mas certamente tem sentimentos que vieram de lá que construíram essas crenças, podemos dizer assim? Sim, e inclusive alguns gatilhos desbloqueiam algumas memórias. Existem gatilhos, existem perfumes, existem visões, existem lugares, existem palavras que você fala, desbloqueia uma memória, e aí você acessa aquilo ali. Então aqui vai um recado muito importante para quem é pai e mãe, que o seu filho, talvez ele não tenha ainda a consciência que você sabe que ele tem, mas ele é consciente. Uau! E são nos mínimos detalhes, né? Eu falo porque tem um dia que o meu filho estava andando assim, ele bateu o pé na cadeira, aí uma amiga que estava lá em casa falou assim, cadeira boba, feia, que não sei o que. Eu falei, não, a cadeira não é boba nem feia, filho, foi você que não teve atenção suficiente e bateu na cadeira. A culpa não era a cadeira, a culpa é sua, né? Acho que já é uma questão também de trabalhar essa questão da autorresponsabilidade, por exemplo. Sim. Que eu acho que também entra num ponto muito importante para essas mudanças de crenças. Exato. Eu acredito, inclusive, que existe aí, e eu ensino isso veementemente, inclusive a minha filhinha. Esses dias a minha filhinha, ontem, inclusive, estávamos em São Paulo ainda, e na hora que nós fomos dormir, eu lembro que a minha esposa chegou pra mim e falou assim, você não sabe o que a Helena falou. E aí, ela tem 2 anos. 2 anos. 2 anos, 9 meses e 25 dias. Uau! Vai fazer 3 aninhos logo, logo. E eu lembro que ela falou assim pra mim,
nós havíamos visitado um amigo e eu gravei um podcast em Sorocaba, alguns meses atrás. E naquela oportunidade, a esposa desse meu amigo que nos recebeu, ela deu um presente para minha filha, né? Aqueles amiguinhos que acho que cria amigos, que é um bichinho de pelúcia que você monta ele como se fosse de fato uma criança. Tem o coraçãozinho e tem a roupinha e tem um processo fabuloso, não apenas de brand, mas também um processo sensorial da marca, e ela ganhou esse presente. Passou alguns meses, né, para ser bem mais preciso, passaram em quase 5 meses, e minha filha é pequenininha. Aí ela chegou na minha esposa e falou assim: mamãe, quem deu esse amigo pra mim foi a Lili, não foi? Ela te deu esse pijama. Ela lembrou. Uau. Ela mora muito longe. Então ela lembrou do caminho, ela lembrou dos presentes, aquilo foi uma ancoragem. E aí vem o que eu digo para os pais: crie memórias. Crie memórias. Ainda que talvez seu filho naquele momento ele não vá se lembrar, mas grave, para que ele veja depois. Então hoje, com a nossa filha, a gente mostra vídeos dela quando ela era um bebezinho. Uau. E ela acha aquilo maravilhoso. Nós entramos no avião e essa foi a primeira viagem que ela já estava maiorzinha e ela já sabia algumas coisinhas e ela ficou assim impressionada que o avião decolou. Na hora que o avião estava decolando, ela falou: papai, nós vamos para o espaço sideral? Uau. Eu nem sabia que ela sabia falar ou sabia o que era um espaço sideral. E olha só a sofisticação. Sim. Existe uma explicação neurológica. A criança, ela tem uma neuroplasticidade muito surreal, maior do que nós adultos. Sim. Até aproximadamente seus 25 anos, você tem uma neuroplasticidade diferente. Porque o nosso cérebro, ele não é plástico. O nosso cérebro, ele não estica e volta. Nosso cérebro é elástico. É verdade. Então, na verdade, é o contrário. Nosso cérebro ele não é elástico, ele não vai esticar e voltar ao tamanho original. Nosso cérebro, ele é plástico. Então, essa plasticidade, ela é reforçada através dessas experiências. E aí a gente fala assim: Bulhões, mas eu não sou mais uma criança. Como é que eu vou voltar no tempo e vou consertar aquilo? Não é sobre voltar no tempo. É sobre agora. É sobre tornar-se protagonista. Exatamente. E essa retomada de protagonista, ela vem através de um segredo. E o segredo para que você se torne protagonista não é você ser protagonista, porque tem gente que tenta e não consegue. O segredo é o roteiro. E se vocês quiserem saber, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Uau, vamos falar sim, vamos falar sobre tudo. Inclusive, você está falando isso, e eu acabei de lembrar de uma passagem bíblica, né? Que é quando Jesus está conversando com Nicodemos. E aí ele fala: olha, você vai ter que nascer de novo. E aí ele pergunta: não, eu vou voltar para a barriga da minha mãe, como eu vou fazer isso? Um homem tão estudioso como Nicodemos, né? E eu acho que entra muito nisso. E além da questão da gente firmar memórias, falando sobre essa questão de educação de filhos, firmar também os sentimentos, né? E eu já acho que dá pra gente puxar para um outro gancho, que seria o poder das palavras, né? Pra gente ter... da gente ser intencional naquilo que a gente fala com os nossos filhos e até mesmo com a gente mesmo, na nossa vida, nas nossas relações. Concordo. A intencionalidade das palavras, porque a palavra, ela tem um poder de dar vida e da morte, né? A palavra, ela tem poder. Como é que você enxerga essa questão? É muito importante porque grande parte dessas crenças limitantes que nós herdamos vieram de palavras mal colocadas. É verdade. E aí você pode pensar, então, o culpado é minha mãe, o culpado é o meu pai. Eles também foram vítimas. Vítimas de outras vítimas. E aí você vai vendo que essas palavras, elas vão ferindo e vão ferindo e vão ferindo e vão ferindo. E essas palavras vão dividindo gerações. E aí as pessoas falam: parece uma maldição hereditária, mas são crenças hereditárias também. Então, eu acredito que sempre existe alguém que é o primeiro a quebrar o ciclo de pobreza, de dor, de sofrimento e de trauma de uma família inteira. E se alguém está assistindo esse programa, provavelmente esse alguém é você. Porque se não fosse você, você não estaria aqui. Entende? Deus, ele só revela aquilo para nós que ele tem a intenção de distribuir ao nosso coração. Então, a partir desse momento, é necessário entender esse ponto. E a partir do momento que você entende esse ponto, agora como é que eu vou replicar? Como é que eu vou fazer isso com meu filho? Ao invés de você chegar para ele e falar assim: não faz isso, não sobe aí em cima, que provavelmente você cresceu escutando, fale: filho, é importante que você me escute. É importante que nesse momento, ao invés de você subir ali em cima, você fique aqui com a mamãe, com o papai,
Por mais que seja difícil, e é difícil, mas não é sobre ser fácil. É difícil? É. É desconfortável? É. Porque existe dentro de você uma criança gritando, mas comigo foi diferente. Comigo teve grito, comigo teve dor, comigo teve agressão. Tudo bem. Mas ao curá-la, eu tô curando você também. Uau, e é Ao muito amá-la, forte, né? eu tô te amando também. Então a maneira como nós curamos a nossa criança interior é quando a gente olha a criança que Deus ele confiou a nós e a gente pode amar e fazer diferente. E nesses momentos de estresse, respirar. Nesses momentos de estresse, se retirar. Esses dias eu estava num shopping com a minha filha e eu lembro que elas estavam brincando com os brinquedos, eu desci para tomar um sorvete. E eu lembro que uma mãe, ela veio com um filho, né, bastante alterada, e ela olhou para o filho e falou assim, você é um egoísta. Nossa. E o menino era uma criança, ele tinha uns 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade. Você é um egoísta, você sempre foi egoísta, você sempre será egoísta. Nossa. Então esse forte. você sempre será egoísta vai naturalmente se transformar numa crença. Ele ainda não sabe quem ele é. E a referência que ele tem, quem é a pessoa que ele mais Isso confia? é da mãe. E se a mãe tá falando isso pra ele vai crescer, ele vai acreditar Colou. que ele é o quê? Da mãe. Que é verdade, que ele é egoísta. Exatamente, exatamente. E aí você vai falar assim, pô, essa mãe é culpada, essa mãe tá machucada, entendeu? Então quando nós entendemos isso, a gente precisa substituir essa palavra. Ao invés da gente usar culpa, vamos usar responsabilidade. Sim. Porque Talvez é o culpa... melhor que ela pôde fazer ali naquele momento com o recurso que ela tem Exatamente. emocionalmente, né? E às vezes não é recurso nenhum, É, entendeu? sim. Então essa palavra culpa, ela não é um sentimento. Culpa é uma sentença. Quando você está em um tribunal e você é acusado de algum crime, você tem 2 sentenças possíveis: culpado ou inocente. O tribunal da consciência, que abriga os nossos valores, a nossa identidade, também funciona Sim. dessa mesma maneira. Quando você usa a palavra culpa, você está sentenciando alguém ou sentenciando a si mesmo. E por isso a culpa é paralisadora. Uma pessoa culpada, ela não consegue mudar o comportamento dela porque ela está presa. E ao preso cabe ficar preso. Então a culpa, em certo ponto, ela é confortável. Porque cabe ao preso ficar preso nos hábitos Sim. negativos, na péssima alimentação, na pornografia e qualquer outro hábito que seja destrutivo. Mas a responsabilidade não. A responsabilidade é desconfortável. Porque você fala, se eu cheguei, se eu me trouxe até aqui, eu posso me levar para outro lugar. E se eu posso me levar para outro lugar, aí sim eu posso parar de ser essa vítima ou ser esse algoz e ser o protagonista da história. A gente tem a opção de escolher se a vítima sofredora ou o herói aprendiz, né? Exato. Você tá falando essa questão da mãe e eu não recordo muito bem a história, mas me veio à cabeça aqui a história, não sei se é Edson Thompson, enfim, é uma história de um rapaz que fez muita diferença, assim, norte-americano, e que ele estudava numa escola, e aí ele chegou em casa com uma carta para a mãe da professora, e quando a mãe abriu aquela carta, a mãe chorou, tal, aos prantos ali, abraçou o filho, e o filho perguntou o que era que estava escrito naquela carta. E a mãe falou assim, não, estão falando que não tem ninguém qualificado o suficiente para te ensinar nessa escola. A partir de hoje eu vou te educar em casa. E essa mãe educou o filho, enfim, ele fez uma revolução na época dele e tal. Aí depois foi ter que fazer um livro, e quando estava fazendo a bibliografia desse livro, ele achou, a mãe já tinha morrido há alguns anos, ele achou essa carta. E na carta estava escrito assim, seu filho tem sérios problemas mentais e a gente não quer ele nessa escola, enfim, eduque você em casa. Então, o poder ali da palavra, o poder de acreditar e até o ressignificar, né, aquela situação. A mãe poderia ter simplesmente assumido aquilo e colocado como se fosse uma crença sobre o filho, de tipo assim, olha, a gente é vítima, você tem problema, não vamos fazer nada. É claro que tem situações específicas, né, que a gente recebe diagnósticos, enfim, eu vou falar da minha vulnerabilidade. O meu filho é autista, e quando eu recebi o diagnóstico dele, foi muito difícil para mim e tal. Ele tem 6 anos, e ele ainda não fala, mas eu acredito muito que ele vai falar, enfim. E é algo que eu sempre profetizo na vida do meu filho. Quando as pessoas perguntam pra mim e falam, ele não fala? Eu falo assim, ainda não, mas ele vai falar. Eu nunca falo, não, ele não fala. Não, ainda não, mas ele vai falar.
No tempo dele ele vai falar. E eu sempre reafirmo isso. Eu coloco ele na cama para dormir à noite e falo, filho, a mamãe te ama. A hora que você quiser falar, eu tô aqui para te ouvir. Eu vou estar aqui para te escutar. Quando você quiser, a mamãe tá aqui. Você fala. Eu olho no olho dele e falo, você fala. Eu sei que você fala. Então, eu acho que é muito disso também, né? Da gente ter essa responsabilidade. E eu acho que é algo que eu só adquiri também porque eu me predispus a viver essa jornada de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de buscar uma inteligência emocional, vamos dizer isso, né? Sim, buscar recursos. Buscar recursos. Porque se você não é culpado por aquilo que aconteceu com você, mas você é responsável por aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, a frase do Sartre, ela não é apenas um jargão de falsos coaches, né? Não é o que fizeram com você, é o que você faz com a vida, fez com aquilo que fizeram de você. Isso é uma retomada de controle. É quando você viveu ao sabor do vento e chega um momento que você olha e fala assim, peraí, de fato, eu não posso mudar o vento, mas eu posso ajustar as velas. Uau! Exatamente. E eu acho que isso entra muito também quando a gente sabe quem a gente é, e principalmente quem a gente é em Deus, Sim, né? Quando a gente tem uma identidade muito firmada. Sim. Eu acho que isso facilita o processo, porque quando a gente começa a ter uma atitude de ser autorresponsável, é difícil, é doloroso você assumir a responsabilidade das coisas boas e das coisas ruins, porque a gente tem mania de querer transferir, né? Não, meu trabalho tá ruim, mas é por causa do meu chefe. Meu casamento tá ruim, mas é por causa do meu marido. Né? A gente tem mania de querer transferir aquela culpa. E quando a gente assume, é difícil, é desafiador, é doloroso, mas é libertador. Sim. Né? Mas eu acho que isso fica mais fácil quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente tem uma identidade, né? Exato. E para você saber quem você é preciso que você conheça quem te fez. Uau! Anota, Gê, anota. Repete, vai. É verdade, porque para você saber quem você é preciso que você reconheça quem te fez. Quando você sabe quem te fez, as coisas mudam, porque você vai entender que você não está aqui porque o método contraceptivo dos seus pais deu errado, ou porque você foi fruto de uma gravidez indesejada. Você está aqui porque existe um Deus no céu que ele planejou a sua vida. Exato. Deus, ele chama Isaías, ele diz, Isaías, ainda antes que você se formasse, as nações eu te dei por profeta. Então nós não estamos aqui por acaso, ao sabor de um acidente biológico. Não, nós estamos aqui porque Deus ele tem um propósito na nossa vida. E essa segunda vida que acontece, essa retomada de consciência, é quando você entende que o Criador dos céus e da terra, ele criou você. Uau. E ele tem um projeto de salvação para a sua vida. E esse projeto de salvação inclui dias melhores. Uau. Porque a vida com Deus não é que ela seja fácil, mas é uma vida com abundância, porque ele nos supre de tudo, ainda que nós não merecemos. Uau, uau. E eu acho que isso é muito uma questão também. Eu estava conversando esses dias com uma amiga e eu falei sobre a necessidade da gente reafirmar essa identidade na vida dos nossos filhos, né? De mostrar para eles quem eles são. A gente até comentou sobre isso num outro programa, que a gente estava falando sobre ser, ter e fazer, né? Porque às vezes a gente ensina, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer isso para você ter dinheiro, você ter carro, você ter fama, mas a gente esquece de ensinar a ser. Você precisa ser íntegro, você precisa ter caráter, você precisa ser assim, você precisa, sabe? E aí talvez a grande maioria das pessoas tenha essa crise de identidade, primeiro por não saber quem criou, não conhecer quem criou, e também por não saber quem ele é, né? Ele tá tão assim focado em fazer e ter, que não sabe quem ele é. Sim. Isso é muito forte, né? E essa busca por identidade, eu acho que é algo que começa lá, né, com a criação dos nossos pais, na primeira infância, etc e tudo, mas chega um ponto que a gente precisa buscar esse conhecimento. O nosso cérebro, ele é dividido em hemisfério direito e esquerdo, e às vezes a gente pensa assim, não, a minha vida ela é baseada na razão. E não. Nunca. Na verdade, a nossa vida é baseada nas emoções. A razão dita, vou dar um exemplo claro, tem gente que chega pra mim e fala assim, eu preciso perder 10 quilos e eu vou perder 10 quilos, né? Só que aí,
a pessoa vai lá e come McDonald's no dia seguinte, toma sorvete, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Então, assim, a razão fala pra ela o que ela tem que fazer, mas é a emoção que faz com que ela faça ou não. E aí entra a questão de buscar melhorar as emoções, essa inteligência emocional, né? Exato. E essa inteligência emocional, ela é ativada, segundo a minha visão, através de 3 comportamentos básicos. Então, esses 3 comportamentos é resgate de identidade, mudança de ambiente e posicionamento. Primeiro do resgate da identidade, porque se eu não sei quem me fez, se eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou. É ficar igual o Leonardo, eu não sei para onde vou, pode até não dar em nada, e geralmente não vai dar em nada mesmo. Então primeiro, fica lá, deixa a vida me levar, né? Então, primeiro, quem eu sou? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Sim. Amém. Só que, além da imagem e da semelhança de Deus, essa imagem e semelhança, como foi ao longo do tempo, pode ter sido desfigurada. E agora, olhar para você não é nem imagem, nem semelhança dele. Mas ainda assim, você é uma ovelha desse rebanho. E talvez você seja a ovelha que se perdeu. E é uma frase... 99 para ir buscar. Exato, e é uma frase que mexeu muito comigo nesse processo, porque eu já passei por isso. Que diz que a parábola de um pastor que deixa 99 ovelhas para resgatar uma, nunca faz sentido. Até que você seja a ovelha que se perdeu. Então eu lembro que quando eu li essa frase a primeira vez, eu chorei profundamente. Então, sobre tudo isso, além da imagem e semelhança de Deus, você é filho. Você não é escravo. Jesus, ele chama os discípulos no capítulo 14 e 15 de João, e ele diz, eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Eu chamo vocês de amigos. E o que ele está propondo ali? Não apenas uma servidão. Nós servimos. Porque quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Nós servimos. Mas, sobretudo, o que Deus ele vocaciona em nós, através da nossa identidade, é um relacionamento. Entende? Deus ele busca em nós que nós venhamos nos relacionar com Ele. E não é porque falta nele. Deus é carente. Amigo, Deus ele tem tudo. Santo Agostinho, ele escreve, e ele diz que Deus, ele mesmo tendo tudo, ele tem essa necessidade de nós. Ainda que a gente não vá contribuir com alguma coisa da sua grandeza, mas é porque o amor, ele não corresponde às leis naturais. Então, primeira coisa, identidade. Eu sou filho de Deus e Ele me ama. E se Ele me ama, eu posso me amar. Aqui entra o amor próprio. Uau. O amor próprio, sem o amor de Deus, é muito difícil. Porque como é que eu vou olhar no espelho e às vezes você vai se ver fora do peso, você vai se ver traumatizado, pobre, angustiado, sem, ou até que você seja rico, mas sem valor algum. Como é que você vai se amar se você não tem elementos? Mas através do amor de Deus sobre a sua vida, você consegue entender que se Ele te amou, quem você é para não se amar? Sim. Portanto, amigo, você que está assistindo, o amor que você procura está na cruz que você ignora. A partir do momento que eu consigo entender isso, esse resgate de identidade ele acontece. Aí vem a mudança de ambiente. Porque de nada vai adiantar você ser uma poderosa semente plantada em um solo errado, ou você ser um peixe que está tentando subir em uma árvore. Então é preciso que você mude o seu ambiente. Por quê? Porque o seu ambiente, além dele influenciar você, ele também é um parâmetro. Se você vê todo mundo fazendo, uma hora você vai fazer. Tá com a manada. Exato. Então, por isso é muito importante você andar com gente que você admira e não com gente que você quer apenas. Porque às vezes as pessoas que você quer, se você às vezes nem admira, daqui a pouco você está igual a elas. Então, a mudança do ambiente ela é fundamental. E em terceiro lugar, uma postura, um posicionamento. Assumir uma nova posição. A partir desse momento, eu abro mão da velha vida e eu inicio uma nova vida. Sem a pressa. Porque muito mais importante do que o corpo trincado foi a mentalidade que teve que criar músculo. Entendeu? Porque muito mais importante do que a foto que você vai postar nas suas redes sociais, mostrando seus bíceps, é a disciplina que você herdou. Porque sucesso não é o que você ganha, sucesso é quem você se torna. Porque o corpo talvez você até perca caso você fique doente, a disciplina não, você vai recuperar. Porque o dinheiro talvez numa crise você perca, mas a disciplina de voltar a investir, empreender, você vai recuperar. Então o sucesso não é aquilo que nós acumulamos, porque há uma parábola que o Senhor ele diz que um homem entrou no celeiro, acumulou muitos bens e disse, farta minha alma,
E uma voz por detrás dele dizia: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem é? Sucesso é quem nós nos tornamos. E quem nós nos tornamos é a quem Deus ele nos fez para ser, mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu sou vencedor, não é porque eu tenho milhões de seguidores, não é porque eu tenho milhares na minha conta, não é porque eu sou bonito ou porque eu tenho uma família, não é porque eu sou uma pessoa reconhecida. Eu sou vitorioso, porque nessa jornada de vida, chamada Sim. vida, nessa experiência, eu estou salvo. Então eu sei que eu ando aqui de cabeça erguida, porque caso algum momento eu me vá, quando eu abrir os meus olhos, eu sei para onde eu vou e o Senhor estará me guardando, e o Senhor estará me guiando. Então eu entro nessa luta, mas eu entro com o selo de campeão. E se eu sei que eu tenho o coração de campeão, eu tenho que colocar esse coração para jogo, e eu tenho que agir, me posicionar e assumir a postura de um. Uau, muito forte Olá. isso, muito forte. Eita, nós, olha o Vai reteté. esquentando, né? Muito Isso é uma forte bênção. isso, né? E a importância de conseguir, não sei se a palavra seria equilibrar, mas gerenciar essa questão de buscar esse desenvolvimento espiritual, esse desenvolvimento físico e esse desenvolvimento emocional. Essa Né? era a minha maior dificuldade, você acredita? Uau, imagino. Eu lembro que quando eu tinha uma... Eu não vou dizer assim a performance, eu vou dizer uma entrega, porque eu acredito que a fé não é performance, fé é intimidade, que é um outro grau de relacionamento. No relacionamento com Deus existem níveis de relacionamento. Sim. Entendeu? Então, a fé não é performance. Performance é o trabalho, é o estudo. Então, eu lembro que quando eu conseguia ter uma vida devocional mais intensa, eu não conseguia treinar tão bem. E aí eu trabalhava bem, mas quando eu trabalhava muito, eu já não treinava. E aí eu tinha uma vida devocional. Sim. E o que resolveu esse problema? Primeiro, um pacto com Deus. Uhum. E em segundo, uma rotina. Hábito é rotina. Exato. Então, Ia chegar nisso. exato. Então é muito difícil você ter alta performance em tudo e essa comunhão se você não tem rotina. Então, dentro da minha rotina, o que eu faço? Eu passei a acordar 5 horas da manhã. Isso daí não vai te deixar rico, acordar às 5 horas da manhã. Sim. Mas vai te dar consciência de que o seu dia vai ser muito mais produtivo e responsabilidade para dormir cedo. Porque não adianta você dormir meia-noite e acordar às 5 da manhã. Você tá ficando maluco, você vai morrer cedo, faça isso não. Você tem que dormir bem, o seu círculo circadiano. Sim. Então, em primeiro lugar, acordar 5 horas da manhã, acordei. No princípio, eu jogava uma água no rosto, escovava os dentes e dobrava o joelho. E aí depois eu comecei a tomar o banho gelado, porque esse desconforto já estava... Eu já tinha acostumado com isso. Aí eu comecei a tomar o banho gelado de manhã, porque o banho gelado eu já fazia. E o banho gelado também não é uma coisa para te tornar milionário, é mais uma coisa de desconforto. Se colocar em desconforto, porque na hora que aparece um problema que é desconfortável de resolver, a ancoragem de que você se coloca no banho gelado, que você acorda cedo, já coloca você e fala, tá bom, manda o problema que eu vou resolver. Mudou. Exato, sua mentalidade vai mudando. Então, 5 horas da manhã, oração, termina a oração, que é o momento de você sem celular, zero celular. Por quê? O que você faz na primeira hora do seu dia vai determinar teu estado emocional para o teu dia. Bom dia. Então, como é que você vai amanhecer? Quem amanhece de joelho termina o dia de pé. Então, acordou, dobra o joelho e fala com ele. Exato. Entende? E eu vou te falar, gente, olha, vamos ser sinceros, eu tô falando isso porque foi justamente a minha dificuldade por muito tempo. Sim. Às vezes eu me via completamente dedicada a físico, vamos dizer, saúde, ali física. Tarará. Aí eu via o meu lado espiritual não estava bom. Eu falei, não, então eu preciso dar atenção ao meu lado espiritual. Aí o emocional não estava bom. Aí eu falei, gente, que loucura com essa vida agitada que a gente tem, né? De muita coisa o tempo todo e tal, o tempo voando. Né? Como equilibrar tudo isso? Aí eu falei assim, Rebeca, a primeira coisa que eu preciso fazer é ter uma rotina e entender o poder do todo dia. Né? Quando você estabelece ali metas, objetivos claros, específicos, coloca uma rotina, toda uma programação, a gente diminui a nossa procrastinação, Sim. para com as narrativas negativas, assume a alta responsabilidade e coloca ali para poder fazer aquela rotina. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu fui entendendo o poder do todo dia, de não negociar o inegociável, né? Não, eu tenho que ter isso aqui, eu tenho que ler, eu tenho tantos minutos do meu dia que eu tenho que dedicar à leitura da Bíblia espiritual, há tantos minutos para poder dedicar a uma leitura para melhorar o meu emocional. E aí você vê que é o treino até se tornar.
né? Quando você começa ali, que eu acho que é essa busca incansável que a gente vive pela nossa melhor versão, essa jornada. Sim. Então, quando você coloca ali todos os dias, você começa a perceber o poder de fazer isso todos os dias, né? Exatamente, porque fazendo todos os dias, você desenvolve o hábito. E o hábito é a automação do comportamento. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Chega uma hora que você não consegue não fazer. Você treinou o seu cérebro, mas não apenas o treinamento do cérebro, mas você adaptou a si mesmo àquela realidade. Então aquela é a sua nova realidade. Então acordar cedo, fazer a sua oração, meditar na palavra, porque a oração sem a palavra pode fazer você ter uma fé desequilibrada. E a palavra sem oração pode fazer com que você tenha uma consciência fria. Então é oração e palavra, palavra e oração. Leia primeiro um capítulo, expanda esse capítulo para 2. Depois desses 2 capítulos, comece a introduzir pregações no seu dia a dia. Porque é fundamental você congregar, é fundamental você adorar o Senhor, mas traga também esse ambiente para dentro da sua vida. Então, a partir desse momento que você ali acordou, sua primeira hora é dedicada ao Senhor através da oração e da palavra, aí vem o segundo tempo. E no segundo tempo, o que eu comecei a fazer? No segundo tempo, aí sim eu preparava o meu café, né? Nos momentos em que eu não consagrava, que eu não jejuava, preparava o meu café, tomava o meu café, ia ali na sacada da minha casa, olhava o dia, resetou, voltava e estudava. E aí eu preparava o conteúdo da live que eu faria de manhã, que é a live cafeína. Nós fizemos live cafeína durante 5 meses, deu 143 lives. Hoje eu ainda não fiz e farei à noite. Nem que seja meia-noite, a gente vai fazer ainda, porque tive voos, mas eu farei. E tudo bem, tem esse ponto. Aí eu começo a trabalhar o quê? Posicionamento e trabalho. Então, eu já ganhei o placar da vida espiritual, eu começo a somar na minha vida física, na minha vida... Porque a vida física também, ela pressupõe a autoconfiança para realizar. Então, se eu já realizei 2 tarefas, eu começo a ter mais autoconfiança para realizar outra. Então, é 1-0 na vida espiritual, é 2-0 na sua vida financeira, é 2-0 no seu business, no seu trabalho, e aí você vai e treina. E aí eu treinava. Terminava a live, eu ia treinar. E fazia um grande treino. E treinava. E quando eu não podia fazer um grande treino, eu fazia o melhor dentro dos 30 minutos que eu tinha. Exato. E aí eu comecei a fazer isso. E aí quando eu percebi, eu estava fazendo tudo que eu queria em alta intensidade. E aí aconteceu isso daqui que eu vou mostrar para você. Uau! Inédito, hein, Brasil? Porque falar é bom, mas provar é muito melhor. Uau! Eu não sei se a galera vai conseguir ver. Mas esse era eu no início do processo. Uau! Mostra pra onde, diretor, essa? Aqui. Olha, gente. Dá pra ver aí? Não dá? Esse diretor é o melhor do Brasil. Caraca, é cinema. Gente. Esse daqui era eu no início do processo. Olha aí, ó. Tá, é o poder do todo dia, né? Exato. E eu tive uma resistência para postar, porque eu não gosto de me expor. Não é muito agradável. Tem gente que gosta, talvez funcione com algumas pessoas. Mas, para mim, isso daqui é uma maneira de mostrar para as pessoas que é possível. Que eu não tô falando para a galera, vai lá fazer. Eu tô falando, vamos junto. Sim. Entendeu? Vamos comigo. Sim. Vem comigo. Vai dar certo. E quando eu comecei a ver o testemunho dos alunos, cara, as fotos dos alunos, isso é incrível. Porque você alinhou o seu corpo, você alinhou o seu espírito, você alinhou a sua mente, você alinhou o seu bolso. Você, não é que você... Exatamente. Aí vem a vida extraordinária. Aí vem a sua melhor versão. Mas Uau. Tudo... jogou para vocês aí, pessoal. Exato. Uau. Então, esse daí foi um... Nossa, de peso foram uns 12 quilos, mais ou menos. Uau, mas colocando, uma composição massa, corporal totalmente sinistra, diferente. muito diferente. Mas aí, eu não sei se você reparou que tem no meu braço ali. Turma, aproveita, já segue o perfil dele aí. Muito conteúdo viu. Legal, interessante. Tatuagem! É porque eu vi que tem um busto do Superman ali. Eu sou... Aqui no Brasil, eu sou o maior fã do Superman brasileiro. Que legal, gente! Meu protetor de tela. Que legal! Aí minha filhinha falou pra mim, ele ganhou um nome. Minha filhinha deu um nome pra ele de Lanlan. É uma história linda, é uma história linda. Porque eu tenho uma história muito significativa com o Superman quando eu era criança. É mesmo? Eu tinha 3 anos de idade, que era quase a idade que minha filha vai fazer.
E eu já era fãzaço do Superman. Meu pai me deu uma roupinha, um uniforme do Superman. E quando eu colocava aquela roupa, eu acreditava que eu era o Superman. Memórias. Acreditava de Memórias, verdade. crenças. Acreditava que eu podia parar um trem. Olha aí. E podia pular de um prédio, voar. E um dia nós morávamos numa região que era muito perigosa em São Paulo, numa periferia. E houve um acerto de contas. E eu me lembro, talvez a primeira memória que eu me lembre, a rua ainda não era asfaltada, era uma rua de terra. E um grupo de homens entrou na rua indo em direção ao bar do pai de um amigo. Um amiguinho que eu tinha. E eles estavam armados. E aí eles entraram e quando estavam de frente para o bar, começaram a disparar. E começaram a atirar. E naquele momento em que eles começaram a atirar, o que surgiu na minha cabeça? Isso é um trabalho para o Superman. E eu disparei em direção ao bar. Mentira. Porque na minha cabeça eu poderia parar as balas. Uau. Mas, graças a Deus, como escreveu Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra. E tinha uma pedra no meio do caminho. E aí eu lembro que eu tropecei. E quando eu tropecei e caí, a minha memória, eu lembro isso nitidamente, é uma memória muito clara, que a minha frustração ali não foi nem o ambiente, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Sim. Ali. Minha mãe desmaiou, minha mãe estava com meu irmão recém-nascido. Na hora que minha mãe viu eu correndo pro bar, minha mãe desmaiou. E aí eu lembro que eu caí no chão, e na hora que eu caí no chão, eu olhei minha mão e minha mão tinha batido uma pedra, como eu tinha caído, e aí eu tinha cortado a minha mão. Nossa. Aí na hora que eu olhei, eu vi o sangue. E quando eu vi o sangue, a minha ficha caiu. Porque eu não era um super-herói. Nossa. E eu lembro que eu tenho um livro, e eu trouxe esse livro para Belo Horizonte, eu vou pedir para a galera entregar aqui para vocês. Ai, que tudo! Ai, que a gente sempre ganha presente, gente, amo. Eu vou pedir para a galera entregar. E eu lembro que nesse livro eu escrevi uma história, que é uma crônica que diz assim, os heróis também caem. Qual que é o nome do livro? Elucubrações. Boa. Isso. A galera que me segue, que vai assistir esse episódio, vai ficar muito chateada, porque esse livro faz 1 ano e 2 meses que eu não vendo livros. É mesmo? E eu sou escritor. Então, meu posicionamento foi de escritor. Sim. Mas agora, no mês de... Estamos em fevereiro, né? Em fevereiro. No mês de março, nós vamos abrir uma lista especial. Então, a galera... Porque no podcast, quando eu vou, a galera fica... Você levou pra eles... Aí, se vocês reclamarem, segurem. Fiquem tranquilos. Fiquem em paz, vai dar tudo certo. E aí eu lembro e aí eu escrevi esse texto que diz os heróis também caem, e o intuito desse texto era mostrar que as quedas servem para nos livrar de algo pior. Shakespeare, ele dizia assim, que algumas quedas servem para que nós levantemos mais felizes. Então, naquele momento, eu caí e eu descobri que eu não era um super-herói. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que os heróis também caem. Que forte. E a palavra diz que o justo cai 7, mas de todas elas o Senhor o coloca de pé. E aí, desde aquele momento, eu lembro isso, tenho isso com muito carinho. Eu sempre fui muito fã do Superman, tanto que foi a primeira coisa que eu vi no estúdio. Atrai meu olho. Foi a primeira coisa que eu vi no estúdio, por Deus. Tanto que na hora que eu olhei, eu falei, não é possível. Gente, olha pra vocês verem, eu gravo... Nunca nem vi o Superman. Foi a primeira coisa que eu vi. E aí... Eu sempre tive essa coisa, eu tenho uma coleção completa de HQs, eu tenho vários bonecos, action figures, eu tenho tudo que você possa imaginar, meia, talher, tenho muita coisa mesmo. E minha esposa chegou pra mim e nós fomos fazer o chá revelação, e essa história da minha filha também é uma história maravilhosa. E eu cheguei pra minha esposa, e aí revelou e era uma menina. Uau. E eu cheguei na minha esposa e falei assim, meu bem, que bênção que vai ser uma menina, porque ela não vai pegar meus bonecos. Porque na minha estante... Ele já estava preocupado, gente. Porque eu tenho uma estante dessa e 30% da estante, 40% era boneco do Superman. Sim. E negocinho. Não vai pegar. E eu lembro minha filhinha, bebezinha de tudo. No princípio, a gente tirou tela, não teve acesso à tela. E quando ela começou a assistir... Eu lembro que um dia eu tava com ela e eu falei assim, não vou botar um desenho não, vou botar um vídeo do Superman, do Christopher Reeve. Assim. E aí eu coloquei. Aí você não faz ideia do que aconteceu. Eu coloquei o vídeo e ela ficou assim. E aí na hora que o vídeo acabou, ela começou a chorar. Eu falei assim, meu bem, não sei. Aí eu fui botar o desenho, ela chorou mais. Eu falei, meu bem, eu acho que ela quer assistir de novo. Aí botei de novo. Aquilo foi um looping.
E ela queria assistir. E aí ela começou a cantar música. Mentira. E aí toda vez que ela ia falar do Superman, ela falava do Lanã, que é cada música. Não. E aí até hoje virou o Lanã. Aí ela tem agora. Aí já era. Agora pronto, vai pegar seus bonecos. 70% do meu patrimônio agora. Eu achei, inclusive, sexta-feira, eu achei 6 bonecos meus nos negócios. Gente, ali, ó, o diretor já colocou o livro. É o livro? E a edição, essa daqui é a edição nova. Mas eu separei pra vocês uma edição raiz. Que ninguém tem, só eu tenho. Sério? Ninguém tem. Ai, gente, é uma exclusividade. Eu sou assim. Isso. Uau, arrasou. Bom demais. Gente, que história. É incrível. Como é que pode, né? Olha, mas aí vem daquilo que a gente tá falando no início, de você criar essas memórias afetivas. Então, poxa, ontem mesmo ela tava com a camisa foi dormir com a camisa do Superman. Olha que legal. Então, essas memórias afetivas, elas são fabulosas. E aí, mas também uma coisa que eu preciso confessar é que nada disso estava no meu plano. Isso tudo é a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre será maior que a nossa. É boa, perfeita e agradável, né? Exato. Gente, é muito forte isso. E enquanto a gente estava falando sobre a questão da gente criar uma rotina, criar hábitos e etc., às vezes tem algumas pessoas que podem estar nos assistindo que falam assim, meu Deus, mas que loucura ter que fazer tudo isso, ter rotina para isso, rotina para aquilo. A pessoa acha que tem mais dificuldade, né, assim, de fazer. No início, é desafiador, né, você ter ali horário, você ter o que você vai fazer, por quanto tempo você vai fazer, mas isso facilita o dia e a vida num tanto que as pessoas não têm noção, né, e principalmente levando pro lado espiritual, quando a gente passa a ter intimidade com Deus ali, de joelho no chão, de quarto, de intimidade... É outra vida, né? É porque aquilo que você às vezes não consegue fazer, através da oração você consegue. Porque existe um mundo espiritual. Então existem coisas que nem sempre são crenças, são batalhas. Sim. Entendeu? Então através da sua vida espiritual, orando a Deus, eu lembro dos dias que eu não tinha força para levantar da cama. E eu orava a Deus e falava, Senhor, me dá forças. E aí eu lembro, meses depois, 1 ano depois, 1 ano e meio depois, eu lembro um dia que, cara, acordei, né, às 5 horas da manhã, aí fiz tudo isso, aí fiz 2 lives, aí palestrei nesse dia, aí fui buscar minha filha, aí fiz o almoço em casa, e quando eu terminei de fazer, parecia que eu tinha feito 69 mil coisas, e eu tinha feito muita coisa de fato, Sim. E voltei para dormir cedo. E aí na hora que eu parei assim, eu lembro, quando eu fiz a minha oração, e aí não é só oração de manhã, tem que ter oração antes de dormir também. Sim. Exato. Óbvio, existe um escritor chamado Victor Hugo, que ele escreveu Corcunda de Notre Dame, e há uma frase dele que eu acho belíssima, que ele diz que em alguns momentos não importa como está o corpo, mas a alma está de joelhos. Então essa oração nem necessariamente não é só de joelhos, entendeu? E aí vem a intimidade. Sim. E aí eu lembro que na hora que eu dobrei meu joelho, que eu terminei de orar, eu não pensei na super tarefa que eu realizei naquele dia, no feito épico. Eu só lembrava assim, eu lembro dos dias que eu não tinha força para levantar da cama e eu pedia, Senhor, me dá força. Então é aquilo, eu lembro das coisas, hoje eu lembro das coisas que eu orava para viver agora. Então é muito mais difícil não ter uma rotina do que ter uma rotina. Então, coloca essa rotina, ativa o seu espírito, porque um espírito forte, ele vai ativar um corpo, e um corpo forte, ele vai durar muito mais, até porque nós somos templos de Deus. Sim, uau, muito forte isso, né? Eu lembro de um momento, de uma oração que eu tive com Deus, e que eu tava ali, porque eu tava assim, eu ia na igreja no domingo, aí no outro dia eu fazia coisas que desagradavam. Aí escutava o louvor à tarde, de manhã escutava a música não sei das quantas. E aí, mas eu tava assim, não, mas eu sou cristã, eu sou de Deus, eu faço tudo bonitinho, né? Tô direita. Mas assim, com aquela vida ali que você tá aqui, mas você tá com o pé ali, né? E eu até citei esse versículo num outro programa que a gente gravou, que, se eu não me engano, acho que tá em Hebreus, que a Bíblia fala, ou seja quente, ou seja frio, Sim. morno, eu te vomito, né? É uma instrução, inclusive, de João em Apocalipse para uma das 7 igrejas. Né? Pelo fato de você ser frio e não ser quente, ser morno, eu vou vomitar. Exatamente. E foi algo muito forte, assim, quando eu estava ali naquele momento orando, porque Deus falou muito claramente comigo, assim, olha,
não é um braço, não é uma perna. Ou você mergulha aqui em águas mais profundas, ou você não tá aqui. Então, às vezes, a gente quer fazer alguns questionamentos para Deus, né? Mas a gente faz, assim, aquela oração ali de 2 minutos, básica. Ai, Deus, obrigado por tudo, abençoe meu dia, amém. Né? Vai lá ler um capítulozinho, tal. Não, já foi domingo, tá tranquilo. Ter vida com Deus é muito mais que isso. Sim, sim. E eu acho que pra gente adquirir sabedoria, porque eu falo que inteligência é a gente saber que tomate é fruta. Sabedoria é a gente saber que tomate não combina na salada de fruta, né? Então, uma coisa é a gente falar, não, eu conheço da Bíblia. Tá, você conhece a Bíblia, mas você vive a Bíblia? Porque saber o que está escrito lá é inteligência. Viver o que está escrito lá é sabedoria. Entra muito nisso também, né? É porque ninguém come receita. Uau. Você já viu alguém comendo receita? Esse é o problema, inclusive, da nossa geração. Sim. A nossa geração, como tem acesso a muitos cortes e muitos conteúdos que são, de fato, poderosos, tirando, obviamente, a muita baboseira que você vê na internet, mas realmente tem vídeo que você salva, mas não te salva, porque você não colocou em prática. Então tem gente que a galeria dele tá muito mais poderosa do que ele, que tem um monte de vídeo que ele salvou para ver depois e ele não volta para ver. E ele se torna aquilo que a mãe de muita gente era lá atrás. Eu lembro que minha mãe, ela tinha uma gaveta cheia de receita da Ana Maria Braga, mas não fazia o bolo. Então o que mata a fome não é a receita, é o bolo. Então a pessoa que vai mais longe não é aquela que domina todas as teorias, mas é aquela que de fato imprime a prática. Então é bom ouvir, é bom até falar, mas muito melhor é viver. Uau. Colocar em prática, executar, colocar em ação, porque é um processo. Se você não coloca a mão na massa, ingrediente vai ser ingrediente. É a partir do momento que você coloca a mão na massa que aquilo deixa de ser ingrediente, deixa de ser teoria e se torna outra coisa. E aí entra o poder do agir, né? O poder da ação. Porque às vezes a gente até conversa com pessoas que têm muitas ideias maravilhosas, mas só são ideias, né? E às vezes uma pessoa que tem uma ideia muito básica e pratica alcança coisas. E a palavra diz que uma fé sem obras é morta. Uau, gente, que aula, hein? Vocês estão anotando aí, mas já estão assimilando esse conhecimento para colocar em prática, não espero, porque vocês não são bobos, né? Vocês não são bobos. Falando sobre essa questão que a gente começou a falar sobre as crenças, enfim, sobre a inteligência emocional, como você encara a questão do perdão? Porque a gente falou, né, a gente vive coisas que foram ensinadas na primeira infância e tal, pelos nossos pais e tal. E às vezes algumas pessoas começaram a lembrar de coisas não muito positivas, Sim. né? Igual você estava falando, você teve uma infância mais fácil com os seus pais, mas tem pessoas que passaram por coisas absurdas, né? E talvez carregam consigo ainda esses bloqueios, ou não perdão, esse ressentimento, essa mágoa, enfim, como que você enxerga essa questão do perdão? Na verdade, não é que a minha infância tenha sido fácil, eu acredito que foi muito difícil. E falando sobre o perdão, eu vou contar um episódio da minha infância. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu vivenciei aquilo que, de maneira consciente, eu posso categorizar como meu primeiro trauma. Eu lembro que meus pais haviam se separado naquela época e foi um choque pra gente, os pais separados. E eu lembro que eles depois começaram a conversar, voltaram, e quando eles voltaram, que meu pai decidiu voltar a morar conosco, o meu pai tinha um amigo. Esse amigo do meu pai, ele tinha problemas, né, sérios problemas, e ele invadiu a nossa casa numa madrugada para matar minha mãe. E eu tava dormindo, era uma sexta-feira, eu lembro que eu acordei de madrugada, escutando xingamentos pesadíssimos, ofensas pesadíssimas. A gente não escutava palavrão em casa, e barulhos, e minha mãe gritando, e aí na hora que eu pulei da beliche, eu dormia na beliche, pulei na beliche, na hora que eu entrei no quarto da minha mãe, que era porta com porta, eu vi esse cara com um ferro de passar roupa, e ele batendo na cabeça da minha mãe, meu pai se separando, e eu ficava me perguntando por que meu pai não matou aquele cara.
Eu ficava me perguntando Nossa, aqui, por que meu pai sim. não derrubou ele? Por que meu pai não deu um soco na cara dele? Por que ele só separou? Sabe? Então aquilo me doeu muito, por quê? Porque eu vi a minha mãe quase ser assassinada na minha frente. Nossa. Eu vi o meu pai não reagindo à altura. E eu vi um Não se homem posicionando. estranho destruindo a minha família. Então aquela visão, aquilo foi muito duro pra gente. A gente teve que sair de casa, ele ameaçou minha mãe de morte. Eu lembro que minha mãe, ela ficou internada, ela ficou muito machucada, muito machucada. Ela teve hematoma durante toda essa parte, ela machucou muito a cabeça, e ele só não a matou porque Deus ele não permitiu. Nossa. Então aquilo me doeu profundamente, aquilo foi um trauma muito grande. E logo em seguida daquele episódio, quando nós voltamos para casa, quando as coisas pareciam que iam melhorar, isso aconteceu em 2002, aí veio 2003, e aí quando as coisas pareciam que iam melhorar, meu pai ele ficou doente. E aí meu pai ele começou a ter problemas sérios de pressão, e não sabia o que ele tinha, até que o médico descobriu que ele só tinha um rim a vida inteira. Nossa. E esse rim ele tinha parado de funcionar. E aí ele entrou no processo de diálise, depois ele entrou no processo de hemodiálise, e o meu presente de aniversário, de 11 anos de idade, no dia 9 de setembro de 2004, foi fazer a diálise peritoneal do meu pai. Meu Nós Deus. recebemos as bolsas, e eu lembro que eu falei, mãe, posso fazer? Você me dá de presente de aniversário? E minha mãe tá assim, porque nós precisávamos lavar a mão com muito cuidado, e aí ela deixou ali com a supervisão dela, eu fui lá, apliquei, coloquei ali no catéter, e aí fizemos a diálise peritoneal, que não era hemodiálise ainda, e infelizmente ele não melhorava, e ele passou a fazer hemodiálise, e no dia 5 de outubro de 2004, meu pai ele faleceu, ele nos deixou, à luz dos seus 30 anos de idade. Nossa. E aquilo foi muito duro, porque a partir daquele momento o nosso herói havia partido. Né? Então aquela dor ligada ao pai que foi embora, a falta que ele teve, a ausência da postura naquele episódio, ele cria dentro de você um quebra-cabeça doloroso. Sim. E eu lembro que eu me sentia órfão. E eu me senti órfão, eu me senti injustiçado até o dia que Deus ele falou no meu coração. Ele disse, você nunca esteve sem pai. Uau. Porque quem levou você às multidões foi eu. Porque quem cuidou de você quando você não teve ninguém foi eu. Porque quem lançou seu livro foi eu. Porque Então, nesse momento, isso foi curado dentro de mim. Então, aí você vai falar assim, pô, Bulhões, onde é que entra o perdão? Anos depois, por volta de 2006 ainda, e na época eu não tinha tido um encontro com Deus, necessariamente. Mas eu lembro que nós fomos em uma reunião, né, em uma espécie de culto, que era uma oração, e na época nem era da igreja que eu viria frequentar, era a igreja dos Mormons. E eu lembro que eu estava nessa casa, e esse cara, que tinha tentado matar minha mãe, foi lá. Não, mentira. E eu tinha, nessa época, isso aconteceu em 2002, depois 2006, então quando aconteceu eu tinha 8, aí eu tinha aproximadamente 12, ia fazer 13 ainda. E eu lembro que quando chegou lá, o rapaz olhou para mim e falou assim, que eram os religiosos, né? Ele falou assim, você quer orar? E na hora que ele falou aquilo para mim, eu era muito tímido, mas eu falei assim, eu quero. E aí eu fiz uma oração e falei assim, Senhor, muito obrigado, eu lembro até hoje, eu falei assim, muito obrigado, porque o Senhor me deu o dom de perdoar. Loucura, né? Uau. Eu era um garoto. E até hoje, quando eu me lembro desse episódio, isso é muito impactante. Porque fazer hoje, não é que seja fácil, mas hoje é hoje. Sim. Mas lá, sem inteligência emocional, sem recursos, sem ser Marcos Bulhões, sem poder da palavra, sem ainda intimidade com Deus, mas o Senhor conhece os que são seus. A palavra diz. E por que, Bulhões, isso? Sendo que o cara tentou matar a sua mãe, que o perdão, em primeiro lugar, ele não beneficia o ofensor. O perdão beneficia o ofendido. Quando você perdoa a serpente que lhe atacou, você não está falando para a serpente, continue ao meu lado. Você está soltando ela.
E perdoar as pessoas necessariamente não te obriga a conviver com elas. As pessoas confundem perdão com reconciliação. Sim. Aí alguém vai olhar e vai dizer assim, Bulhões, mas você não acha que Jesus pensou diferente? Jesus pensou diferente, sim. Mas Judas não. Não dá para salvar todo mundo, porque tem gente que não quer ser salvo. Sim. Entendeu? Então as pessoas, elas se autocondenaram. Quando eu perdoo essa pessoa, eu não estou salvando ela. Mas eu estou salvando a mim mesmo. Entendeu? Verdade. Porque quem pode salvar ela é o Senhor. Então, a partir do momento que você perdoa alguém, você está cortando o laço da mágoa. E mágoa é sentimento. Sentir mágoa por alguém é ter sentimento por alguém. E o pior desses sentimentos. E, por fim, eu acredito que o perdão, ele é naturalmente um reflexo daquilo que a gente recebeu. Porque eu não merecia. E ele me perdoou. E se ele me perdoou, eu também posso perdoar. Uau, muito forte. E tem algumas pessoas que, além de ter dificuldade de perdoar o próximo, têm dificuldade de perdoarem a si mesmo, né? Porque não receberam perdão. Uau. Eu só consigo... É a mesma coisa, minha água acabou. Eu não consigo beber água. E eu também não consigo te dar água. Porque eu não tenho. Agora, quando eu tenho, eu consigo beber e eu consigo oferecer. Isso serve para o perdão, isso serve para o amor, isso serve para tudo. E quem é que me serve a água da vida? É o Senhor, que me serve o perdão, que me serve o amor, e através dele, por ele, eu consigo ofertar para o outro. E aí sim, eu consigo ser imagem e semelhança de Deus. De Deus. Gente, que aula foi essa, hein? Glória Meu Deus, por arrasta isso. pra cima. Se inscreva no canal. Se inscreva você ainda no não é inscrito no canal, curta, comente, compartilha, Exato. ative a notificação. Para não perder nada. Eu falei, gente, aqui é alto nível. E eu acho legal, porque assim, sempre que eu vou gravar, eu oro. E eu falo assim, Deus, que sejam assuntos que chegam nas pessoas que tem que chegar e que faça a diferença de acordo com o que o Senhor quer que faça. Sim. Né? Não são conteúdos simplesmente para... Na verdade, nem simplesmente, não são conteúdos que o foco é a gente ganhar likes e tal, apesar de ser importante pra gente, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, mas o foco é gerar um conteúdo que realmente vá transformar a vida de pessoas, mudar a vida de pessoas. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos assistindo agora e estão ali lembrando de situações, né? Sim. Que elas precisam perdoar ou que elas precisam se auto-perdoar. E o perdão tá muito ligado também a colocar isso pra fora, né? Porque eu falo assim, tem gente que fala, não, fulano me magoou, fulano fez meu marido, né? Mas eu já perdoei. Você comunicou esse perdão? Exato. Porque aí entra o desafio, né? E eu acho que a gente consegue até puxar um gancho nisso para a questão da gratidão. Eu sou grata. Eu participei de um curso em São Paulo e lá a gente tinha que fazer um teste para saber o quanto a gente era grato. Eu já estufei o peito, né? Grandona. Já falei assim, deixa eu preencher aqui que eu sou a mais grata do universo. Que gratiluz é meu nome. Já comecei a preencher lá. No finalzinho, de 0 a 10, minha nota deu 4. Aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. E aí ela falou assim, gratidão. Se eu pego uma coisa emprestada com você e eu falo muito obrigada, isso não é gratidão, isso é educação. Gratidão a gente precisa demonstrar em atitudes, em gestos e etc e tal. E aí eu falei assim, meu Deus, que loucura. Parece algo tão óbvio, tão assim, né? Não, claro que eu sou grata. Sou grata. Você é grato pela sua mãe? Sou grata. Quantas vezes você comunica essa gratidão? Sim. Né? Então, o perdão e a gratidão são coisas que precisam ser comunicadas, né? Sim, são posturas. São posturas. Uau, muito forte isso. Agora fala um pouquinho pra gente sobre os seus trabalhos, sobre como você atende, as suas lives ainda acontecem, Sim, essa cafeína? Sim, todos os dias? Sim, todos os dias. E dá pra... Muito obrigado, mestre. E dá pra galera acessar o meu YouTube, acessou o canal do YouTube, Marcos Bulhões, então a galera vai ver a série de lives que nós fazemos, né? Existem lives ali que, cara... Eu não fui mais o mesmo depois da live. Uau. Eu não fui mais o mesmo. Eu não sou mais a mesma depois desse podcast, gente. Sim, imagina das lives. Não somos. E eu lembro que tem uma live que nós fizemos que era protagonismo.
Por isso que eu lhe falei o processo do protagonismo. Aham. Porque naquele momento eu estava falando sobre protagonismo, e o protagonismo era você deixar de ser a vítima e passar a ser o protagonista. Mas naquele momento, na unção, na graça de Deus, Sim. Deus ele me revelou, porque é isso, né? Eu tenho sim uma boa memória, porque eu tenho um bom estudo, e eu me dedico, mas muito do que eu estou falando para você é inspiração divina. Eu tenho essa noção. Sim. Então isso faz com que eu não me iluda, achando que eu sou bom. Eu não sou bom, Sim. Deus é bom. Bom é Deus, né? Assim, bom mestre, verdade. bom é Deus. Então toda honra e toda glória é dada ao Senhor. E nesse momento da live, o Espírito Santo falou no meu coração. Porque eu falei assim, Senhor, me dá uma palavra. Eu cheguei até aqui, a live estava incrível, assim, uma potência muito grande, uma graça muito grande. A galera recebendo ali, né? Eu querendo pular da cadeira, que você recebe aquele poder. E chegou na hora do final e eu falei assim, mas como assim? Como vem esse protagonismo? E o Espírito Santo falou no meu coração, confie no seu roteirista. Uau. Volte ao roteiro original. Porque Deus ele escreveu e o roteirista, ele não erra. Deus nunca vai lhe escrever uma história de terror. Uau. Deus nunca vai lhe escrever uma história de drama. Deus ele nunca vai lhe escrever uma história de angústia. Por quê? Porque essa história, Jesus passou no seu lugar. Uau. O profeta Isaías, ele escreve, ele diz que ele era sem parecer nem formosura. E nós olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era um homem de dores, que sabe o que é perecer. Sim. E ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o Senhor falou assim, quer ser protagonista? O segredo não é você que é o herói. Uau. O segredo é o seu roteirista que não erra. Siga a vontade de Deus. Uau. Essa live está disponível lá no YouTube. É só você escrever Marcos Bulhões Protagonismo, gratuita, assista, você vai entender o que eu tô falando. Uau, que forte. Vou sair daqui e já vou assistir, gente, é impressionante. Agora até eu fiquei com vontade de assistir. Mas é impressionante, né? E eu falo assim, Deus, ele surpreende a gente de uma forma que não tem base, né? Sim. Quando a gente se entrega de verdade, ele surpreende. E a gente estava falando sobre isso no outro programa, que eu falei assim, olha, Deus, ele tem um plano original pra gente, ele não tem plano B. Sim. Ele tem um plano original. Às vezes ele pode criar um plano adicional para fazer com que a gente volte pro plano original. Mas é impressionante, confiar em Deus não tem erro, né? Você nunca vai perder. Nunca vai perder. E além dessas lives, aí você tem também as suas mentorias, como que funciona? Sim. Nós temos o Método FB, que hoje é a maior plataforma de inteligência emocional do Brasil. Uau. É uma plataforma, é a Netflix que deu certo. Uau. Se você assistir Netflix, aí sua vida não vai mudar não. Mas o Método FB é uma coisa linda, é um ministério. E por isso que se tornou tão grande. Nós somos 6 mil alunos. Uau. E por isso que se tornou tão grande, porque é um ministério. Então, quando eu entendi esse chamado dentro daquilo que eu fazia na internet, porque eu comecei escrevendo textos. E escrevendo esses textos, eu me tornei autor best-seller. Então, só de escrever. E quando eu comecei a, de fato, desenvolver esse ministério, através das palestras, então, para que a galera possa me contratar, tem o contato da minha equipe, que é... Boa. Tá bem na bio do Instagram. contato@marcosbulhões.com. A galera pode mandar e-mail, minha equipe vai atender. E é isso. E no demais, e olha pra você ver prazer como que estar com vocês. Isso você começa a falar do que você faz, aí a gente vê o seguinte, que você reafirmou a sua identidade, você criou consciência, autorresponsabilidade, viveu uma jornada e o propósito te encontrou, né? Porque isso que você faz hoje é uma missão, é um propósito. Então, né, às vezes as pessoas ficam loucas procurando, o que eu tenho que fazer da vida, qual que é o meu propósito? Você reafirmou sua identidade, viveu a jornada, criou a autorresponsabilidade, o seu propósito te encontrou, né? Eu acredito assim, sabe, às vezes eu entendo que a palavra propósito é fundamental na nossa vida, mas para mim, a clareza do propósito, ela sempre foi muito mais tranquila, porque eu entendi sempre o propósito como a ponta da lança, o último processo. Então, antes do processo, antes do propósito, existe o quê? Existe uma missão. E antes da missão,
existe um chamado. Uau. Então eu sempre entendi isso. Deus ele tem um chamado na minha vida. Esse chamado envolve uma missão. E nessa missão eu executo o meu propósito. Uau, muito forte isso. Puxando um gancho aí, já que você falou sobre missão, nós temos vivido tempos complicados, né? Por se multiplicar a iniquidade. Exatamente. E me veio aqui na cabeça agora, porque como que você enxerga a questão da submissão, né? Eu estava conversando essa semana com uma amiga, e aí ela estava assim, Rebeca, nossa, eu fui falar que eu sou uma mulher submissa, e assim, a galera me atacou. Sim. Né? Eu enxergo a submissão como estar junto na mesma missão, né? Mas eu acredito que hoje, na sociedade que a gente tem vivido, as coisas têm sido enxergadas de forma muito diferente, né? Mas eu gostaria de saber a sua visão sobre isso. É porque sempre que nós falamos da submissão, não dá para você falar sobre a submissão sem falar sobre a outra parte, que é o amar as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então o problema não é que as mulheres não são submissas, é que é muito difícil você ter homens que amam as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Então eu acredito que aquelas que sentem esse amor são submissas e assim o são por prazer e com prazer. Porque quando e aí eu entendo esse processo de intimidade com Deus, que Paulo ele utiliza o relacionamento, ele utiliza a figura do matrimônio. Então, porque quando eu entendo que Cristo ele se sacrificou por mim, a minha submissão ao Senhor nunca vai ser um peso. A minha submissão ao Senhor, ela é um prazer. Agora, a partir do momento que você precisa se submeter a alguém que não te ama, aí fica muito difícil. Porque além de faltar motivação, também falta coerência. Como é que você vai pular no mar por alguém que não está disposto a apagar a luz por você? Uau! Há um livro muito curioso, esse livro marcou uma geração, chamado A Divina Comédia, do Dante Alighieri. E nessa obra literária, o Dante Alighieri ele se apaixonou por uma mulher chamada Beatriz, mesmo que ele já fosse casado, ele teve um amor platônico por ela, e ela morreu. Ele nunca chegou a ter contato com ela. E aí ele escreveu um livro inteiro, narrando a jornada dele do purgatório, do inferno, do purgatório, até o paraíso para encontrá-la. E aí eu falo assim, poxa, o Dante Alighieri ele escreveu um livro inteiro para encontrar uma mulher que ele nunca amou, e às vezes o cara ama a mulher que está do lado dele, ele não consegue dizer um eu te amo. Uau. Entendeu? Então eu acredito que o problema é exatamente esse. A gente vai falar de submissão, antes a gente precisa falar, o amor está em dia, a entrega está em dia, a fidelidade, que é um composto da lealdade, está em dia. Porque quando a gente é fiel, a gente não é fiel porque a gente tem que ser. A gente é fiel porque a gente ama ser único. Meu Deus, gente, que aula, hein? Que isso. Estamos chegando ao fim do nosso programa e eu gostaria antes de deixar você dar a sua palavra final, que você definisse pra gente o que seria inteligência emocional, assim, pra vocês. Se você tivesse que definir, inteligência emocional como que você diria? Inteligência emocional é um cérebro que ele está nas trevas e acessa a luz. E a partir do momento em que ele acessa a luz, ele leva essa chama para os outros cérebros que estão em trevas. Isso é inteligência emocional. A minha mente iluminada não serve apenas para me iluminar, serve para que essa luz ilumine aqueles que estão comigo. Porque um homem ou uma mulher que tem inteligência emocional, e só ele enlouquece. Ela precisa ser partilhada. Tudo aquilo que nós acessamos com o Senhor é para servir o próximo. Uau! Por isso que vocês precisam compartilhar esse podcast. Exatamente, tá porque a sua vida muda na frequência que você muda outras vidas. Uau, muito forte. Agora eu gostaria que você desse uma palavra que vier no seu coração mesmo, para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Fica à vontade, pode falar. A palavra para você que está me escutando é que geralmente a gente busca ser amado, ser aceito e ser querido por tanta gente ao longo da nossa vida, e essas nossas tentativas geralmente terminam em frustrações. Essas frustrações
querem determinar que quem nós somos e o que nós acreditamos e até o que nós queremos não serve para a gente. Mas, na verdade, aquilo que deve determinar quem a gente é quem Deus fala. E aí eu já não estou falando sobre religião eu estou falando sobre a graça de Cristo. E dentro da graça de Cristo, você é amado. Dentro da graça de Cristo, você é aceito. Dentro da graça de Cristo, você é acolhido. E o processo de melhor versão vai fazer muito bem para você. Porque Deus, ele nunca tira algo da sua vida sem te entregar algo melhor. Deus tem o melhor, porque Ele é o melhor para a sua vida. E eu não estou aqui dando um testemunho. Eu estou aqui sendo o testemunho. Que Deus te abençoe, que você se inscreva nesse canal, que você deixe o seu like, se inscreva no meu canal também, Marcos Bulhões, e vamos juntos. Uau, gente, olha, é alto nível. Amém, amém. Olha, eu tô muito feliz de ter recebido fiquei aqui. Muito feliz. Foi um desafio, mas eu sabia que ia ser bom, com certeza. Aqui eu falo que, assim, gente, é escrito pelos dedos de Deus, assim, é bênção. Então, eu gostaria de agradecer demais a sua presença, gente. Ele veio de São Paulo, ele chegou agora, quase que veio direto do aeroporto para cá, para gravar com a gente. Nós somos de BH, porque ele tem um curso aqui para ministrar, né? Enfim, e assim, eu tô muito feliz, que bom que deu certo, eu tenho certeza que vidas vão ser impactadas, já estão sendo impactadas através desse programa, e essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado, então eu tô muito feliz, gostaria de te agradecer e deixar as portas abertas para você. Eu falo que mineiro é assim, a gente já deixa a porta aberta e o pãozinho de queijo na mesa, eu vou ter que voltar 2 vezes. o cafezinho, e aí é só chegar e sentar com a gente que tá tudo certo. Muito obrigada, foi incrível. Muito obrigado, que Deus te abençoe e conte Amém. comigo. Melhor do que vir é voltar. Boa! Então já aguardem aí, episódio 2 com Marcos Bulhões. Pessoal, gostaria de agradecer demais, de agradecer mesmo, e peço para vocês seguirem lá, também acompanhar o conteúdo dele, porque, gente, a gente sempre frisa aqui que vocês precisam de estar com as pessoas certas, no ambiente certo, com a informação certa, para vocês melhorarem de vida. Não tem como você crescer, você sair de uma vida miserável, continuando nos ambientes errados, com informações erradas, com pessoas erradas. Então, isso começa com o conteúdo que você consome, tá? Então, é isso aí. Muito obrigada pela audiência de vocês. Estamos juntos sempre. Deus abençoe. Obrigadão. Até mais. Tamo.